Hoje eu vou falar de Logum Edé. Quem é Logum Edé? Logum Edé é um orixá da caça e da pesca. Ele é filho de Oxum e Oxóssi. Ele é considerado príncipe por conta dessa filiação. Então ele vem trazendo características desses dois orixás. É como se se a cabeça dele fosse metade Oxóssi e metade Oxum. Então, a cabeça metade Oxóssi e metade Oxum é Logum Edé. Então, o Logum Edé, ele fica 6 meses como Oxóssi e 6 meses como Oxum. Ou seja, 6 meses do ano ele acompanha o pai na mata, né? Na caça. Então, aí nesses 6 meses ele absorve as características do pai dele. 6 meses ele acompanha o Oxum nos rios, nas cachoeiras. Então, durante esses 6 meses, ele aprende a caçar não, a pescar. Então, ele domina a arte da caça pelo pai, da pesca pela mãe. Isso tudo faz com que ele tenha um temperamento contraditório, porque ele reúne duas energias, né? Apesar de Oxóssi ser light, né, perante os outros, mas ele é genioso, ele gosta de ficar sozinho, ele é temperamental, ele gosta das coisas todas certas. E a Oxum já é meiga, já é mais carinhosa, mais próxima. Então ele passa 6 meses do ano assim, meio sozinho, meio calado, 6 meses assim, dengoso, né? Então, o dia que a gente cultua o Logum, é quinta-feira. A data da festa dele é 19 de abril. As cores dele é amarelo, ou então ouro, né? E azul turquesa, que seria Oxum e Oxóssi, né? O pedido de bênção dele é Loci Loci, Loci Loci Logum, quer dizer, brada, príncipe guerreiro, quer dizer, dê o seu grito, príncipe guerreiro. Ele vem de Ijexá e ele reina também no Queto, onde é a cidade do Oxóssi. Então ele tem 2 reinos, Ijexá, que seria o reino da Oxum, e Queto, que seria o reino do Oxóssi. Então, quem é Logum Edé na nossa vida? Que diferença faz Logum Edé na nossa vida? O Logum Edé é tudo de bom. Pensa numa coisa boa, uma coisa bonita, sabe? Uma coisa light, é Logum Edé. Então, o Logum Edé, ele está presente no flerte, ele está presente naquela sensação do primeiro beijo, do primeiro abraço, sabe aquela coisa gostosa, aquele frio na barriga, aquele brilho nos olhos. Ele está presente no perfume das flores, ele está presente nos momentos bons, nos momentos de grandes emoções, mas emoções novas, né? Por quê? Porque ele é o Deus da juventude, ele é extremamente dengoso. E ele é o defensor dos jovens, então ele está presente nos adolescentes, e diante disso ele está presente nas escolas, nas faculdades, nos clubes, onde tem adolescente, onde tem gente jovem. Então, quando você vai tratar alguém, por exemplo, com depressão, a gente traz a energia de Logum Edé, a gente agrada a Logum Edé para essa pessoa. Entende? Porque ele traz de novo, a pessoa renasce, traz aquela vontade de viver de novo, como se a pessoa fosse nova, né? Então, ele é muito cultuado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem templos mesmo de Logum Edé. É o deus da beleza, né? Reunido com a fartura. Então, é uma coisa assim muito positiva. Os filhos de Logum Edé, apesar de ter esse temperamento meio contraditório, é muito positivo. Então, eles são bonitos, normalmente são muito bonitos. E tem uma lenda que ele era muito teimoso, ele era uma criança muito mimada, né? Imagina. Então ele era muito teimoso. Então o que aconteceu? Ele era proibido pela mãe dele, pela Oxum, de passar de um determinado lugar ali no rio, né? Porque tinha uma cachoeira muito forte logo adiante. E ele teimoso, ele foi e ele foi atravessar pelo um tronco de um lado para o outro do rio e esse tronco caiu. E ele foi levado pelas águas, né? E a Oxum, nesse momento, se desesperou e pediu para Olorum para salvar o filho dela. Chamou Oxóssi, Oxóssi pediu
para Olorum, pelo amor de Deus, salvar o filho dele. Aí Olorum falou assim, tudo bem, eu vou trazer ele de volta. Até me lembrou alguém, né? Esse jeito de Olorum falar, mas enfim. O Olorum falou assim, eu vou trazer ele de volta, mas a partir de hoje ele vai ficar sendo responsável pelos peixes, pela caça, pela pesca, entendeu? Então ele vai ser responsável pelos peixes. Então ele vai ser o padroeiro dos pescadores de rio. Aí, tanto Oxóssi quanto Oxum aceitaram, né? E ele passou a ser o defensor dos peixes, o defensor dos rios. Ele sofre muito quando tem esses desastres ecológicos aí, onde se poluem os rios, é onde ele sofre. Então é onde se fazem oferendas à beira desses rios, para que o rio volte a ter os peixes, né? Então aí está Logum Edé. Lossi Lossi Logum. Há quem diga que os filhos de Logum Edé são homossexuais. Não tem nada a ver, porque o bissexualismo, o homossexualismo, o heterossexualismo independe de orixá, né? Então, o que ele tem é essa dualidade aí, homem e mulher, né? E dizem que os filhos, alguns dizem que são homossexuais e algumas pessoas dizem que eles são bissexuais, né? Então, seja lá o que ele for, ele é tudo de bom. Eu acho que a opção sexual não tem nada a ver com o orixá. Eu discordo disso, sabe? Que o orixá influencia o homossexualismo. Eu não, acho que não tem nada a ver. Eu acho que quem é homossexual de Ogum, é homossexual de Xangô, sabe? Não tem isso. E outra coisa, ser homossexual não é um defeito nem uma doença, é uma opção da pessoa, né? Então, eu acredito que os orixás estão presentes em todas as partes da nossa vida, até na parte sexual, seja lá homo, bi, hétero, seja lá o que for, entendeu? Então, eu acredito que o Olorum, quando criou todos eles, foi mais voltado para a natureza, para a gente respeitar a natureza e para a natureza interagir na nossa vida, porque vocês viram que todos eles têm uma coisa assim com o que a gente sente, o nosso dia a dia, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, influencia no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente planeja, tem um orixá regendo esse momento, entendeu? Então, eu acredito que é uma coisa de Deus mesmo, né? Uma coisa de alma, né? Que eu acredito muito na pureza dos orixás.